Ei, vida boa! Quanto que é importante ter um minuto de ócio, um minuto de lazer. Um brinde ao nosso momento de paz. Ó, nessa gravação a gente conseguiu parar para fazer isso aqui que a gente não consegue fazer. E quanto que é importante, gente, quanto que é válido para uma vida sadia ter um momento de descanso, merecidamente, pois se Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, por que a gente não se dá o direito, né? Tem outro lado também, né, Anjinho? Qual que é o outro lado? O outro lado daqueles que gostam de descansar 6 dias e trabalhar um só. Que também não é fácil. Não tem muita gente que é assim não, né? A grande maioria gosta de trabalhar, eu acho, né? É assim. É interessante que o trabalho edifica o homem, né? Faz com que você assuma o seu papel de co-criador também do mundo, do universo, de cuidado desse reino que Deus nos confiou, essa terra, a natureza, né? Os próprios filhos que são dom de Deus, né? Isso dá trabalho. Mas a gente não parar para pensar no trabalho, para alinhar as coisas que estão fora do controle, a gente acaba perdendo tempo, né? Acha que está ganhando tanto, trabalhando, quando você vê, você perdeu tempo, porque não parou para pensar como fazer melhor, né? Tem aquela história do trabalhador, né, do cidadão que cortava lenha, né? Essa é uma história bacana, né? Que ele cortava lenha e ele era muito conhecido na região, ele tinha muitos alunos que acompanhavam ele. E entre os alunos, um deles se destacou, o cara era também parecido com o professor, com o lenhador, né? E ele foi ficando tão, assim, se achando naquela profissão, que um dia ele resolveu desafiar o professor. Ele, né, começou a levantar a ideia de que ele era melhor do que o professor. E então nasceu um desafio para ver quem cortava mais lenha. Aí fizeram a propaganda toda na cidadezinha, o professor não queria, mas acabou indo, para ensinar mais uma vez o aluno o que tem que fazer. E aí, eis que eles começaram a cortar lenha de manhã e acabaram à tarde, e no final, né, quando foram ver, a diferença que o professor, né, tinha do aluno era uma diferença bem grande. E o aluno ficou muito, assim, pensativo nessa coisa, porque muitas vezes ele parava para dar uma respirada, assim, olhava e o professor estava sentado. E aí ele foi lá e falou assim, qual foi a lição que eu perdi, né? O que aconteceu que o senhor ganhou de mim, mesmo eu vendo que muitas vezes o senhor estava sentado? Aí ele responde, é preciso parar para amolar a ferramenta. Então essa questão do lazer é uma coisa, essa parada, a gente precisa às vezes parar, não para dizer que a gente precisa se preparar para trabalhar mais, mas é necessário parar, porque é também uma ordem divina, né? A gente precisa cumprir a nossa essência, a gente é a imagem e semelhança do Criador. Então também para cumprir essa ordem divina do trabalho, do descanso, é necessário que a gente dê uma paradinha de vez em quando, né? Para poder descansar. Pensar, ler um livro, porque a gente dá o que tem. Se você não tem um tempo para você parar, se reabastecer, viver um momento de lazer, de fraternidade também, né? Na família, o quanto que é importante brincar com as crianças. Você não está perdendo tempo, você está ganhando vida. Você está ganhando a sua filha, o seu filho ali no tapete da sala, brincando com eles, indo para um parque, né? Deus dá tantas oportunidades pra gente, né? E se organizar para isso. Vamos trabalhar? Agora é hora de trabalhar? É trabalhar. A hora de descansar? É descansar, né? O quanto que isso é valioso, é um ensinamento mesmo, né? Divino para nossa vida, né? E não é fácil, né? É um desafio, né? Tem muitas pessoas que tem até doença agora, né? De pessoas que são viciadas em trabalhar, né? Eu acho que deve ser uma das dependências piores que tem, porque quando você para, você adoece, né? Você tá tão acostumado naquele ritmo que você só vê sentido na sua vida se você está fazendo alguma coisa, né? E a gente olha os maiores
intelectuais da modernidade, da história da humanidade, eram pessoas que pensavam muito, verdadeiros pensadores, pessoas que dedicavam tempo para entender aquilo que era, decifrar aquilo que era o seu chamado, ou aquilo que Deus estava querendo mostrar para ele, né? Então, respeitar esse tempo também é de muita valia, né? Eu acho engraçado hoje, na hora do almoço, a gente preparando as coisas, tudo, e a Giana falou assim: mãe, eu tô com muita fome. Eu falei, então ajuda a arrumar a mesa, porque quem não trabalha não come. Ah, a senhora vai deixar eu morrer de fome? Falei, não, quem não trabalha não merece comer, São Paulo fala isso. Ela falou assim, mas eu não tô com vontade de trabalhar, eu tô com vontade de comer. Mas desde pequenininho a gente vai torcendo pepino, uma hora acerta, né? Assim, meu bem, seja você também, se dê o direito de, depois de um bom trabalho, ter um momento de lazer, de descanso. Assim também a gente aprende a fazer a coisa certa e na hora certa. Muito bem, ficamos aqui então. Infelizmente vai acabar isso aqui já, né? Mas inscreva-se, dê um like, compartilhe, acione lá as notificações, lá como o sininho, né? Não deixe de divulgar essa obra de Deus. Aliança de Misericórdia YouTube.